Tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar da seção 15.6, que trata de derivadas direcionais e o vetor gradiente. Mas antes da gente começar a falar dessa seção, é, alguns recadinhos, né? Então, o primeiro é que alguns de vocês já, já me mandou o e-mail sobre questões de prova, beleza? Perguntando, essa questão aqui tá boa, essa aqui não tá? Ótimo, ótimo. Eu já respondi, todo mundo que perguntou isso. É, já tenho alguns candidatos lá que eu já vou escolher, já, beleza? Então, vocês estão indo no caminho certinho já, quem que me mandou e tal. Acho que é por aí mesmo. Só que eu quero pedir para vocês um pouquinho de agilidade, tá bom? Essa semana vai ser corridona, né? Vai ser muito corrida, por quê? A gente tem duas aulas, né? De hoje e a de quarta. Vocês vão ter que se preparar para voltar. Não sei se vocês já estão nas cidades que vocês votam, não sei disso. Sexta-feira a gente vai encontrar no Meet. E eu preciso escrever a prova antes de domingo, né? Não é bom, não é ideal eu deixar para fazer essa prova no domingo, no dia 15, porque o dia 15 é um dia de eleição, né? Então eu preciso parar para votar também. E normalmente eu demoro o dia inteirinho escrevendo a prova, por causa dos problemas que aparecem no SICA. Eu não consegui fazer essa prova até hoje em menos de 24 horas, não, sabe? Eu demorei muito para para escrever as duas provas que a gente já fez. Então, é, tentem me escrever no máximo até sexta, tá bom? Que é o dia do nosso meet. No máximo até ali, de preferência antes, sabe? Me manda as questões antes. Se vocês conseguirem compilar só 10 questões, só 15 questões, tá ótimo, tá bom? Manda as que vocês conseguirem fazer, beleza? Não fica tentando fazer o negócio perfeito, não. Manda um trabalho inacabado, se vocês não conseguirem a participação de muita gente. É, mas manda, tá bom? Manda até sexta, até quinta, assim, de preferência. Por quê? Porque aí eu começo a escrever no sábado e termino no domingo, beleza? Porque vocês não imaginam a quantidade de problema que esse sistema apresenta na hora que a gente está escrevendo as coisas. E são problemas distintos, isso que me mata de raiva. Os problemas que apareceram na segunda tentativa não foram os problemas que apareceram na primeira tentativa. E na primeira prova, beleza? E na primeira prova, eu fiz coisas que eu queria fazer na segunda que eu não pude fazer. Então, é, mandem antes, por causa que é uma incógnita, beleza? O que vem pela frente, assim, na hora que eu estou escrevendo no SICA. Tá. Então, o primeiro recado era esse, era uma data limite, no máximo até sexta-feira. Beleza? Se vocês não me mandarem sugestões de exercícios, né, de questões de prova, se vocês não mandarem até sexta, eu vou e faço as minhas, tá bom? Eu faço sem a opinião de vocês. Mas eu queria que vocês participassem, beleza? Eu acho, inclusive, que as participações que chegaram até mim, né, que vocês perguntaram para mim, essa questão aqui tá boa, é assim mesmo que fala, eu tô achando que estou fazendo uma coisa errada. Então, as coisas que chegaram até mim eu já estou gostando demais. Acho que o caminho é esse mesmo. Tá. Então esse é o primeiro recado. Deixa eu lembrar das outras coisas que eu tinha para falar. E a outra coisa, não era nem um recado assim, não, é mais um alerta mesmo, beleza? É tipo, fica ativo. Por que eu tô falando isso? Porque tá quase terminando, tá bom? Então liga o modo turbo aí, acelera o metabolismo, entendeu? Chegou no finalzinho, que é aquele finalzinho estressante, né? De todo final de curso que vocês estão com zilhões de coisas para fazer e tem que dar um gazinho a mais. Então chegou nesse momento, tá bom? Ó, a gente vai ter as aulas aqui dessa semana, a gente encontra na sexta-feira para tirar dúvida. Segunda-feira tem prova, né? Um dia depois da eleição. Tem que falar disso também, né? Segunda-feira tem prova, um dia depois da eleição. Depois da terceira prova, a gente vai ter 4 aulas, então vai ser 2 semaninhas, ó, pum, 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 e acabou. Aí chega na próxima prova e depois é sub. Então, agora é o momento de ficar ligadaço, tá bom? Vai acontecer muita coisa em muito pouco tempo, em comparação com as coisas anteriores. Então, é o momento de ligar no máximo aí agora, tá bom?
alguns de vocês pediram para adiar a prova, mas eu não consigo fazer isso, tá bom? É, eu lembro uma vez que eu propus, a grande maioria da turma queria que adiasse a prova, eu propus isso para a turma, e aí me explicaram o seguinte, ó, cabe um processo acadêmico na hora que o professor é, é, adia a prova muito em cima da hora. Por quê? Porque muitos alunos fazem compromissos de acordo com o planejamento, né? Então, a gente não pode sair mudando data de prova à torta e à direita, à torta e à direito não, tá bom? Então, tem que, a gente vai manter a data da prova, ok? É, eu peço desculpas, mas eu devia ter pensado isso lá atrás, né? Tipo, marcar uma prova para o dia 16, um dia depois das eleições, eu devia ter pensado isso. Não pensei. A outra alternativa era vocês terem me avisado isso, né, lá no começo. Ó, Luiz, você marcou a prova para o dia 16. Dia 16 é um dia depois das eleições. Vai dar ruim. Então, das duas, uma, né? Ou eu tinha que ter percebido, não percebi. E vocês também tinham que ter me falado com um pouquinho mais de antecedência, de preferência assim, no começo do curso, nas 2 primeiras semanas, né, que é ele que define os calendários. Então, a prova está mantida para o dia 16, tá bom? Infelizmente ou felizmente, não sei de cada uma das situações de vocês, mas é o que está programado no plano de curso. Ok? Vamos para a sessão? A gente vai falar da sessão 14.6, né, das derivadas direcionais e o vetor gradiente. Então, ó, a gente já começou estudando derivadas direcionais, eu vou explicar para vocês já o que é. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa de tudo que eu queria chamar a atenção de vocês é uma coisa técnica, mas que é importante. Por quê? Porque vocês aprendem, além de fazer contas, né, além de aprender a fazer contas, vocês aprendem a se expressar matematicamente, né, nesses cursos de cálculo, nesses cursos de GAAL, né, esses cursos de matemática. Se fosse só fazer conta, botava uma calculadora, certo? Não precisava de humano, se fosse só fazer conta. Se você só souber fazer conta, você não é nada melhor do que um computador para fazer conta. Então, você tem que saber expressar matematicamente, você tem que saber organizar suas ideias. Então, isso tudo faz parte do ensino superior, beleza? Nesse sentido aqui de matemática. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que é um erro dentro de escrita de matemática que passou batido aqui no livro. Ó. Então, atenção, né? Para quando, sei lá, quando você estiver escrevendo seu livro. Enfim, para quando você estiver expressando matematicamente, tá bom? Então, ó, o livro chama atenção aqui que é da definição. Definição, a derivada direcionada, e aí ele coloca negrito. Esse negrito aqui, na hora que você dá uma definição, o negrito, sublinhado, às vezes itálico, mas itálico não é tão utilizado não. Em geral é sublinhado, é tão negrito. O professor no quadro escreve sublinhado, ele vai representar esse negrito aqui, por causa que é difícil fazer negrito no quadro, né? Definição. A derivada direcionada, então ele está definindo esse objeto aqui, ó, o que significa derivada direcionada. Só que na hora que ele usa essa expressão que ele acabou de definir, ele usa a derivada direcional, que é o jeito usual de falar. Gente. Eu, por exemplo, acho que eu nunca vi falar derivada direcionada. Derivada direcional. Isso é o tipo de coisa lógica que a gente trabalha literalmente feito um computador. Né? Se você explicou o que é derivada direcionada, você acabou de definir um novo termo. Então, você tem que usar a derivada direcionada. Então, se ele falar assim, derivada direcional, eu não sei o que é isso. Ele definiu foi derivada direcionada. O que é derivada direcional? Certo? Então, ó, esse tipo de picuinice aqui é fundamental para quando você está definindo objetos novos. Você tem que definir com o nome certo, beleza? Então, aqui tem uma coisinha aqui que tentem evitar de fazer isso, sabe? Só porque a palavra aparece muito. Sabia que derivada direcionada aqui, escreveu direcional aqui, não faz diferença sim, beleza? Faz diferença na clareza das coisas que você está falando, você não pode ser tão ambíguo assim.
E você não pode nem chegar perto de ser ambíguo na hora que você está falando de matemática, assim, deixar as coisas muito claras. Então isso aqui é um erro na hora de você escrever matemática. Estou sendo picuinha aqui, mas é um erro, tá bom? Evitem esse tipo de coisa no futuro aí, né? Quando vocês estiverem definindo objetos, né? Escrevendo a teoria de cada um de vocês. Enfim, sei lá. Tá. Então ele define a derivada direcional, tá bom? A gente vai usar a expressão derivada direcional, né? Que é o nome do capítulo, né? Derivadas direcionais e não derivadas direcionadas, derivadas direcionais e o vetor gradiente. Então, antes da gente calcular a derivada direcional, que é fazer essa continha aqui, deixa eu explicar o que significa derivada direcional. Então, para isso, a gente vai pegar o nosso velho amigo GeoGebra e vamos pegar uma função aqui, vamos pegar essa daqui, ó, x ao cubo menos 3xy mais 4y ao quadrado. Vamos pegar essa função de duas variáveis, que na hora que você plota o gráfico dela é uma superfície, né? A gente já conversou sobre isso. Meu computador está lerdo uma quantidade absurda. Deixa eu dar... Ah, foi? Eu ia pausar aqui até ele carregar esse negócio todo. F de x e y igual a x ao cubo menos 3xy, é isso? Mais... Esqueci. 4y ao quadrado, era isso? Deixa eu ver se era isso. É isso. Isso. Então, ó. Daqui a pouco eu explico esse YouTube que eu deixei aqui aberto. Vou mostrar para vocês. Então, ó. É uma função parecida com aquela que a gente já tinha feito aqui anteriormente, né? Tem uma barriguinha aqui, só que essa barriguinha aqui é mais tortinha, né? Em relação àquela outra que a gente já tinha desenhado. Então, tá bom. Nesse exemplo aqui ainda, vamos pegar bem esse exemplo. Coloca no ponto 1, 2 aqui. Então tá, vou bem nesse exemplo. Então deixa eu marcar aqui o ponto x é igual a 1, y é igual a 2 e o z vai ser o f de 1, 2, né? Que eu não sei nem quanto que é. Quanto que é f de 1, 2? Está escrito certo aqui? Ah, f maiúsculo. Então 1, 2, 11, né? Se eu colocar 1 e 2 aqui, isso aqui dá 11. X igual a 1, y igual a 2, fxy igual a 11. Então tá, então 1, 2, 11. Cadê esse ponto? Ele está aqui em cima, né? Deixa eu dar uma distanciada aqui. Quanto mais longe, pior vai ficando, né? A representação. Tá bom, então tem um ponto aqui, x igual a 1, y igual a 2, z igual a 11. A gente tem que... Eu vou explicar para vocês o que significa as derivadas direcionais. Então, a gente já sabia fazer duas coisas. Ó, a gente já sabia fazer o plano x é igual a 1, x é igual a 1. A gente já sabia fazer isso, né? Pegar o plano aqui, x é igual a 1. Pegar a interseção entre f e a equação 1. Pegar a interseção entre esse plano e essa superfície. Observar que isso daqui dá uma curva. E calcular a derivada, né? Isso que vocês faziam com fy, né? Porque você está pegando x constante. E aí, isso aqui é fy, né? Se você pegar a inclinação aqui, a derivada em relação a y. Isso aqui a gente já sabe fazer, né? Outra coisa que a gente sabia fazer também era pegar y igual a 2, né? Y igual a 2. Deixa eu apagar isso que já está escrito. Pegar a interseção entre f e f, maiúsculo e minúsculo. Pegar essa interseção, observar que essa interseção entre esse plano e essa superfície é uma curva, e aqui calcular a inclinação, né? O fx, né? Derivada de f em relação a x.
E aí o certo é olhar nesse sentido aqui, porque a inclinação é negativa, né? A gente tem que olhar nesse sentido aqui, né? Dado pela direção aqui desse eixo. Então, se você calcular essa derivada fx substituído nesse ponto aqui, vai dar um valor negativo, representando esse camarada aqui. Então, essas duas coisas aqui a gente já sabia fazer. Essas duas coisas aqui são as derivadas direcionais dessa função nos sentidos canônicos, né? Se eu estou pegando aqui numa direção x, numa direção y, aqui, né? Na mesma direção do eixo y, na mesma direção do eixo x. Então, nesses dois sentidos aqui, vocês já sabiam calcular essas derivadas. O que a gente vai aprender hoje é calcular essa inclinação em qualquer um dos sentidos que você consegue formar aqui, beleza? A gente formou aqui dois sentidos, né? Esse aqui e esse outro aqui, né? A gente conseguiu calcular as derivadas aqui nesses dois sentidos, mas hoje a gente vai aprender a calcular em qualquer sentido, beleza? Isso que é a derivada direcional. Deixa eu explicar isso melhor. Deixa eu pegar um plano aqui girando. Então vamos lá, né? Vou pegar uma variável k. Eu vou pegar um plano girando. Cossino, peraí, x cossino de k mais y sino de k igual a zero. Deixa eu ver que plano que é esse que está girando aqui, ó. Isso, é um plano girando aqui no meio aqui, né? Bem no eixo Z aqui, ó. Mas não é esse plano que eu estou procurando, não. Estou procurando o plano que gira aqui em cima de A. Então, eu vou fazer, em vez de x, eu vou fazer x menos 1. Esse 1 aqui é esse 1 aqui. Em vez de y, eu vou fazer y menos 2. Deixa eu ver se funcionou. Show de bola. Então, agora eu estou fazendo um plano que gira aqui em cima do ponto A. Tá dando para ver que tem um ponto A aqui? E aí o plano está girando ali em cima, ó. Parece que está fazendo algo além de girar, só por causa do GeoGebra aqui, beleza? Mas ele só está girando, ele não está fazendo nada além de girar, né? Você pode olhar por cima aqui, ó, que esse plano só está girando aqui em cima desse ponto A, esse ponto cinza aqui. Tá bom. Deixa eu só ser picuinha aqui com esse controle deslizante. Vou colocar ele certinho aqui, ó, de 0 a 2π. Isso aqui é frescura. 0 a 2π crescente. Aí vai dar sempre um giro só. E boa. Tá ótimo. Tá, então, de 0 a 2π crescente, o que eu ia fazer mesmo? Eu vou pegar a interseção desse plano com essa superfície F. Então, interseção entre o plano que chama P e a superfície que chama F. Então, nota, ó, para cada plano, você vai ter uma curva diferente. Cada curva diferente aqui tem uma inclinação, a princípio diferente também, né? Nesse ponto A. Essa inclinação aqui é a derivada direcional. Beleza? Então, você tem várias direções e você consegue calcular a inclinação de cada uma dessas curvas pretas aqui para calcular a derivada direcional dessa curva. Beleza? Então, entendeu o que é a derivada direcional? É você pegar uma direção qualquer, por exemplo, essa direção aqui, olhar para a interseção do plano dessa direção aqui com a sua superfície, vai dar uma curvinha, e aí a inclinação aqui nesse ponto significa a derivada direcional nesse ponto, ok? Mas a ideia que você precisa sacar aqui é que cada plano distinto você vai ter uma inclinação distinta, ok? A ideia geométrica que você tem que sacar aqui é essa.
Dá para enxergar isso tudo? Cada plano vai ter uma curva distinta ali de interseção, né? A interseção do plano com a sua superfície vai gerar uma curva, a princípio, diferente, né? Pode ser que todas as curvas sejam iguais, beleza? Mas a princípio diferente. E aí, cada uma dessas curvas vai ter uma inclinação, e essa inclinação aqui é a derivada do, da função naquela direção, naquele ponto. Ok? Isso aqui é a ideia que vocês têm que ter. Agora a gente vai botar na prática, né? Vamos fazer um exemplinho, né? Vamos pelo menos ler um exemplinho. Uma coisa que vocês falam comigo, às vezes que eu recebo nos e-mails, é assim, olha, tá muito teórico, sabe? Que vocês veem essas coisas aqui, tá muito teórico. Então, tem que botar a mão na massa, tá? Quando eu dou essa ideia aqui, é só para vocês saberem o que vocês estão fazendo. Então, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Então, vocês estão, estou calculando aqui a derivada direcional de uma função na direção do vetor u no ponto dado. Então, você tem que saber fazer, executar, fazer essa conta. E você tem que saber. Mas, além de saber isso, o que eu estou falando aqui é para vocês entenderem o que você está fazendo, tá bom? Então, não acha que é suficiente você só olhar essas imagens aqui e enxergar e acabou. Não, você tem que saber fazer a conta, tá bom? Então, vamos para essa parte agora mais prática, né, de fazer a conta. Outra coisa que eu tive que ter falado é o seguinte, ó, acho que até que eu cheguei a comentar disso aqui com alguém nos pontos extras da aula passada. Alguém escreveu o D de DFDT, sabe? Esse Dzinho, com D maiúsculo. E eu fui e falei assim, olha, cara, no futuro, e acabou que no futuro ia ser na aula seguinte, né? No futuro, a gente vai usar esse D maiúsculo aqui para outra coisa. Então, na hora que você está falando DFDT, não usa D maiúsculo, né? Na hora ele caiu D maiúsculo só porque estava digitando no celular, e aí tem um corretor automático. Na hora que você começa a frase, o Dzinho vira um Dzão, né? O problema desse aluno era só isso, mas eu não posso deixar de falar essas coisas com vocês, certo? Por quê? Porque é um erro na anotação, certo? Eu lembro no primeiro dia de aula do ensino superior, primeira prova, na realidade, foi o primeiro dia, não? Eu falei grupo para representar, eu queria falar conjunto, então você está agrupando aqui, está formando um grupo. Eu lembro meu professor falando assim comigo, Luiz, evita usar a palavra grupo, porque grupo em matemática tem outro significado, tem um monte de coisa aqui que chama grupos. Então, se você está querendo falar de conjuntos, fala conjuntos, não fala grupos, certo? Então, a gente como professor, que sabe um pouquinho mais para frente, a gente fala com vocês essas coisas, mais no sentido de direcionando o aprendizado, beleza? Direcionando pelo menos a maneira da escrita de vocês. Então, na aula passada mesmo eu já tinha falado para alguém, ó, não usa D maiúsculo. Por quê? Porque D maiúsculo, na hora de falar de DF, DT, né, de você calcular a derivada, o D é minúsculo. Se o D for maiúsculo, está significando outra coisa. Ó. E aí essa outra coisa aqui, por exemplo, é a derivada direcional. No futuro vocês vão ver mais outras coisas que esse D maiúsculo que significa também. Mas agora, esse D grande aqui, D maiúsculo U, F de x, isso aqui é a derivada na direção U da função f. Ok? Para cada uma das direções aqui, por exemplo, né, essa direção aqui é dada por um vetor U, sei lá, aqui, né, se você coloca ele centrado na origem, essa direção desse plano aqui é dada por um vetor U aqui, e aí a derivada na direção de U da função f, naquele ponto, significa essa inclinação. A derivada na direção U da função f, naquele ponto. Nota que é carregado demais informação aqui, né? E aí, de novo, né, eu tô omitindo um monte de demonstrações
Mas essa aqui também usa bastante álgebra linear. Nota que você está fazendo uma combinação linear de A e B, né? A combinação linear de A e B não. Uma combinação linear de fx e fy, né? A combinação A e B aqui, né? Você está fazendo um número vezes fx mais outro número vezes fy. E aí, por mais que eu não vá fazer essa demonstração, e ela está feita aqui, você pode dar uma lida, eu vou te falar o seguinte, olha, nota que nesse ponto aqui existe um plano tangente e essas inclinações nada mais são do que combinações lineares de coisas aqui dentro, né? No caso de outras inclinações. Né? Então você está pegando aquelas principais ali, né? Sei lá, você pode chamar de principais, pode chamar de canônicas. Quais que eu estou falando? Estou falando da fx e da fy, né? Que são aquelas duas que a gente começou aqui, né? Com k igual a zero. Eu tenho... e agora eu não lembro mais se isso aqui é fx ou é fy, tá bom? É um dos dois. Eu preciso pensar aqui qual que é o eixo x, qual que é o eixo y, enfim. K igual a zero e k igual a π. Só que eu não vou conseguir colocar igual a π aqui, né? Π sobre 2 quer dizer, né? 1, por aqui, né? 1,6, 1,55, por aqui. Então você tem essa direção aqui e essa direção aqui, que são duas direções principais. Essas duas direções vão gerar inclinações e todas as outras inclinações vão ser combinações lineares dessas duas. Essa que é a sacada aqui, beleza? Da álgebra linear. E é linear porque tem um plano de todo tamanho aqui, né? O plano tangente, naquela superfície ali. Então, por mais que eu não vá demonstrar, você pode ter isso em mente. Você está fazendo uma combinação linear dessas duas coisas principais para você gerar todas as suas derivadas direcionais. Tá bom. Então vamos ler pelo menos aqui o caso, né? A gente queria a derivada direcional dessa função nessa direção u. Aqui ele não deu o vetor u, ele só falou qual que é o ângulo que o vetor u faz, né? E aqui ele deve ser canônico, né? Tipo assim, cadê o pente? Você tem um eixo y, um eixo x, e aí tem um ângulo aqui de π sobre 6, que é 30, né? Tem um ângulo aqui de π sobre 6. E esse vetor u é um vetor aqui, que tem um ângulo aqui de π sobre 6. E aí como é que você faz para você encontrar as coordenadas desse vetor aqui, que tem um ângulo de π sobre 6? Não sei se você lembra cosseno de t, seno de t, né? O que é cosseno de t, seno de t? Um círculo, né? A gente já conversou disso em alguma das provas anteriores aí. Então, cosseno de π sobre 6, seno de π sobre 6 é esse ponto aqui, ó. Certo? É um pontinho aqui. Como tem aquela dualidade entre ponto e vetor, né? Esse vetor aqui também, unitário, lembra que esse raio aqui do círculo é 1? Esse vetor unitário aqui tem coordenadas cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6, seno de π sobre 6. Então, um vetor unitário com esse ângulo aqui tem essas coordenadas, que são as coordenadas A e B ali da nossa formulinha. Então, ó, qual será a du f calculada em 1, 2? Então, primeiro, você precisa calcular fx e fy, certo? Você calcula du f 1, 2. Então, fx, você vai considerar y como constante, vai derivar isso daqui. Você considerar y como constante, isso aqui dá 3x2, que está esse aqui, menos 3y, que está aqui. Cosseno de π sobre 6, esse valor aqui.
E o seno é meio, né? Nossa, o cara que escreveu aqui também, ficou esse aqui maior, esse aqui menor, tá bem feiozinho você escrever aqui, né? Depois você precisa derivar em relação a y, isso aqui é zero. Aqui vai dar menos 3x, que está aqui. E aqui vai dar 2 vezes 4y, que é 8y. E aí ele chega nesse valor aqui, e depois ele precisa substituir em 1, 2, né? Que é o ponto onde ele está calculando a derivada direcional. E aí vai chegar nesse valor aqui, ó. Quanto que é isso aqui? Isso aqui é positivo, né? Isso aqui é positivo. O que esse valor positivo aqui significa, né? Bom, se você pegar aqui na direção do vetor, vou escrever ali o vetor, né? Cosseno de π sobre 6. Ficou errado. Cosseno de π sobre 6. Seno de π sobre 6, 0. Será que ele fala vetor? Deixa eu ver. Vetor. Certo. Cadê esse vetor lá? Nossa, deve ser um vetor bem pequenininho, né? Deixa eu apagar tudo. Que é unitário, né? E aqui eu já estou com a escala de 20 aqui, né? Então tá aqui seu vetorzinho, ó. Estou só olhando nessa direção. Então, nessa direção aqui, você consegue um plano, né? Um plano que passa nessa direção aqui, ó. E aí se você olhar para a interseção, tá, é nessa direção, mas passa por esse ponto. Então é nessa direção aqui, ó, paralelo a esse vetor. Então se você olhar para essa direção nesse ponto, você vai ter uma inclinação que mede esse tanto aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer ali o plano certinho. Bom, é mais ou menos isso aqui, né? Você tem a direção do vetor u, que é uma setinha aqui. Eu tive que dar um zoom out muito grande, então quase não dá para ver que tem uma setinha aqui. Você tem uma direção do vetor u. E aí você tem um plano que passa pelo seu ponto com a mesma direção do vetor u. Esse plano tem uma interseção com a sua superfície que forma uma curva. Essa curva tem uma inclinação nesse ponto, que é essa inclinação que você acabou de calcular aqui, que é 13 menos 3 sai de 3 sobre 2. Ok, então, se você faça alguns exercícios aí para calcular a derivada direcional de uma função numa direção qualquer, substituindo em algum ponto, beleza? Então tem uma gama de exercícios para fazer, né? Pega uma direção diferente, pega uma função diferente, substitui num ponto diferente e fica calculando essas derivadas direcionais aí. Tem muito exercício para você executar aqui. O lance é você entender o que é que esse número que você calcula representa. Ele representa uma inclinação em uma determinada direção, pela direção dada daquele vetor aqui, ó. Nota o seguinte, ó, de imediato, assim, bate pronto, ó, puf. Se você entender isso tudo aqui, você tem que pensar no seguinte: se você pegar o vetor contrário aqui, né, se você pegar a outra direção, vai dar o mesmo plano, né, que você vai interceptar aqui. Então, se você pegar na outra direção, esse plano é o mesmo plano, a interseção desse plano com a superfície vai dar a mesma curva, só que você está olhando para a outra direção. Então, se uma derivada aqui é positiva, na outra direção ela é negativa, né? Porque você está definindo a direção para cá, né, em vez de definir a direção para cá. Na conta, veja bem, se você estivesse calculando essa derivada aqui na outra direção, ó, se uma direção o ângulo é π sobre 6, na outra direção o ângulo é 180 mais π sobre 6.
Isso dá 7π sobre 6. É isso mesmo? 7π sobre 6? Isso. Então, na outra direção é 7π sobre 6. O cosseno de 7π sobre 6 é menos o cosseno de π sobre 6. E o seno é a mesma coisa, né? Esses dois aqui vão dar valores negativos. Ó. Então, você vai trocar o sinal desse camarada aqui. Vai ficar menos 13 mais 3 raiz de 3. O que esse sinal trocado está representando? Está representando que você está olhando para o outro lado, né? Então, se você olhar assim, a inclinação aqui é positiva, porque você está olhando aqui para a direita é positiva, para a esquerda aqui é negativo. Então, a inclinação aqui é positiva. Mas, se você olhar assim, se você olhar desse lado, a esquerda aqui é negativa, a direita é positiva, então a inclinação aqui é negativa, né? Então, depende de como você está olhando. Se você está olhando aqui para a direita, se você estiver olhando para a esquerda aqui, você faz assim, né? Um vetorzinho para a esquerda, aí você olha aqui. Ok? Tá bom. Agora a gente vai falar do vetor gradiente, e aí é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, ó, que é de um cara muito fera. Esse canal aqui é muito bom, Tree Blue One Brown. Tem muito vídeo bacana aqui. Então, na hora que você precisar... o problema é que ele está todo em inglês, né? Na hora que você precisar entender alguma coisa, sei lá, 7 potências, digita Tree Blue One Brown e coloca a coisa que você está querendo, sei lá, 7 potências, beleza? De novo, né? Tá em inglês, né? Então você tem que pesquisar em inglês. Mas tem tradução e tal, então eu sugiro vocês a darem uma olhadinha aqui nos assuntos que vocês não entendem bem. Porque esse cara explica muito bem. E ele coloca umas animações. O criador desse canal aqui, ele criou uma... Como é que chama mesmo? É tipo um plugin do... Não, hoje eu estou esquecendo todas as palavras, gente. Jesus amado. Chama Manning. Agora estou tentando lembrar de onde que o Manning é. É naquele negócio de escrever Python. Tem uma linguagem de programação em Python que esse cara faz uma espécie de plugin, ou seja, ele adapta ali o Python. E aí ele que criou todas ele criou o software que ele faz as animações que ele faz no canal dele. Então, assim, um cara é muito inteligente, ele é muito bom mesmo. Então, dê uma olhada aqui se vocês quiserem visualizar as coisas que vocês querem visualizar. Sei lá, é um canal interessante. Mas aqui, ó, que eu só trouxe isso aqui porque eu gostei da animação que ele fez para explicar o que é vetor gradiente. Então, ó, deixa eu deixar a animação rolando. E aqui que ele está falando é o seguinte, ó, para você calcular um ponto de mínimo de uma função, né? Isso aqui é um mínimo, isso aqui é um mínimo, isso aqui é um mínimo. Então, um mínimo lá de cálculo 1 a gente já sabia calcular, né? A gente pegava derivada, igualava a zero, olhava o sinal da segunda derivada, então tem um monte de coisa que a gente já sabe fazer. Então, tem como encontrar mínimos locais de cálculo 1 e tem uma maneira, cálculo numérico de se fazer isso, que é a seguinte, ó. Você começa de um ponto qualquer, no caso aqui, ele começou desse ponto. E aí ele quer encontrar o mínimo que é mais próximo. Ele quer encontrar um mínimo, não é o mais próximo, ele quer encontrar um mínimo. E aí, o que ele pode fazer para ele encontrar um mínimo? Começando desse ponto amarelo aqui, ó. Bom, ele pode ir para a esquerda ou para a direita, né? Então ele pensa assim, bom, se a derivada aqui é positiva, então eu vou para a esquerda. E aí ele coloca isso na animação. Se a derivada aqui é positiva, então ele vai para a esquerda. Foi para a esquerda. A derivada aqui é quanto? É positiva ainda, então ele continua indo para a esquerda. Se ele for muito para a esquerda, a derivada aqui for negativa, ele vai para a direita. Aqui a derivada aqui ainda é negativa, ele vai para a direita. E aí ele vai fazendo isso de ir para a esquerda e ir para a direita, e chega num lugar que é um mínimo, né? Se ele for indo para a direita ou para a esquerda. Como se você soltasse uma bolinha aqui, ela tivesse que, tipo, se ela está aqui, ela vai para a direita, então, dependendo de onde você começa, você vai chegar num mínimo diferente, né? Por exemplo, se você começar daqui e vier descendo, você chega nesse mínimo, então.
Então tem essa maneira aqui de calcular, né? Isso é uma maneira mais cálculo numérico de você calcular onde que está o mínimo, né? Você pega a inclinação e se a inclinação for negativa, você vai para a direita, se a inclinação for positiva, você vai para a esquerda. Fatalmente, você vai chegar no mínimo em algum momento. Para a gente entender o que é vetor gradiente, a gente precisa dessa ideia que a gente acabou de falar, beleza? Mas é muito parecida a ideia. Veja bem, ó. Vamos supor que você coloca uma bolinha aqui em cima dessa superfície. Aqui, ó, acho que ele coloca essa bolinha aqui. Ó. Você coloca a bolinha em cima dessa superfície. Para qual direção que você tem que ir? Porque antes a direção era só esquerda ou direita, certo? Para qual direção que você tem que ir para você chegar num mínimo, né? Num mínimo local aqui dessa superfície. O vetor gradiente diz isso, diz para qual direção que você tem que ir. Então vamos ver se aqui a animação dá para enxergar. Acho que ele começa aqui nessa bolinha, vamos ver se ele solta. Aqui ele está se perguntando, né, para qual direção que essa bolinha aqui tem que ir. Né? Se você soltar a bolinha aqui, ela tem que ir em uma determinada direção até chegar num mínimo aqui. Ó. Então, em cada um desses pontos aqui, você vai ter um vetor gradiente que vai dizer para onde que a bolinha tem que ir. E aí ela começa de algum lugar e vai descendo até chegar num ponto aqui. É isso que é a direção do vetor gradiente. Aqui ele ainda chama a atenção do seguinte, né, que você pode olhar para o vetor gradiente num sentido ou no outro, né, positivo ou negativo. Né? Então, você pode considerar como uma direção de maior crescimento, ou então você pode olhar para a direção de maior decrescimento, né, que é só um sinal, né, se você vai olhar positivo ou negativo. Mas o vetor gradiente está dizendo isso, é a direção ali do maior crescimento ou decrescimento, né, depende do sinal que você está olhando. Beleza? Então, essa que é a ideia aqui do vetor gradiente. A gente vai aprender a calcular um vetor, aprender a calcular para qual direção ali que a sua função está crescendo mais. Naquele sentido ali, né, de você soltar uma bolinha e ela vai descer em alguma direção. A direção que ela descer é a direção do vetor gradiente. Então vamos entender aqui o que é o gradiente. Né? O gradiente de uma função f de x, y. E aí, ó, esse símbolo aqui, que é o que a gente usa para gradiente, ele chama nabla. Mas a gente quer ler ele como del. Então, ao invés de falar nabla f, vai falar del f. Ok? Esse símbolo aqui chama nabla. Então, del. Coloquei entre aspas assim, ó, del. Então, tem o del f, que é o gradiente da função f, que é esse vetor aqui. Então, você pode escrever esse vetor tanto dessa maneira, como dessa maneira aqui, né? Pegando os vetores canônicos i e j. Então, vamos entender o que isso significa. Né? Vamos pegar com exemplo. O gradiente de f é isso aqui. A f é a minha função seno de x mais e elevado a x vezes y. Então, se eu estou querendo o gradiente de f, eu preciso calcular df dx. Então, tanto faz aqui a maneira, vou anotar dessa maneira aqui. Ó. df dx é o quê? É eu considerar y como constante derivada em relação a x. Né? Então, isso aqui é cosseno de x mais, derivei isso aqui em relação a x, é elevado a x vezes y mesmo, vezes a derivada disso aqui em relação a x, que é y. Né? Então, cai um y aqui. Opa, fechei o parênteses antes da hora, né? Vírgula. Derivada de f em relação a y. Aqui eu escrevi errado duas vezes, ó. Em relação a y. Então, df dy. Então, vamos lá. Derivada disso aqui em relação a y é zero. Derivada disso aqui em relação a y é x vezes e elevado a xy. Certo? Por quê? Porque a derivada disso aqui em relação a y é isso aqui mesmo, vezes a derivada que está dentro. Em relação a y, que é x.
esse vetor aqui, calculado num ponto qualquer, ó, deixa eu ver se o exemplo aqui do livro pega um ponto específico. O livro calculou em 0,1, né? Eu estou olhando por causa que aí evita fazer contas muito grandes, né? Então, o livro calculou isso aqui em 0,1. Então, fica cosseno de 0, que é 1, mais 1 vezes 1. De novo, aqueles casos, 1 mais 1. E aqui, x é igual a 0. Acabou, né? X igual a 0, aqui vai dar 0. Então, esse aqui é 2,0. Então, vamos lá. O que isso tudo aqui significa? Ó, você tem uma superfície dada por essa função, superfície. E aí, se você olhar para o chão dessa superfície, né, e olhar para o ponto 0,1, você tem lá seu 0,1 no chão, você sobe ele na sua superfície. Se você colocar uma bolinha aqui em cima, ela vai descer em uma determinada direção. Qual direção? A direção dada por esse vetor. Esse vetor aqui é o gradiente de f. Na realidade tem um pequeno detalhe aqui importante. Ó. Ela não vai, se você colocar uma bolinha aqui, ela vai descer, né? Esse vetor aqui dá a direção como se ela estivesse subindo, beleza? Como se a gravidade fosse ao contrário. Então, se você colocar menos esse vetor aqui, aí sim vai ser a direção que ele vai descer. Porque o gradiente da função dá a direção de maior crescimento. E aí, se você bota uma bolinha aqui para ela cair na superfície, a bolinha vai cair na direção de maior decrescimento, né? Vocês entendem o que eu estou falando? Às vezes eu tenho a impressão que eu estou falando umas coisas que nem todo mundo está entendendo. Deixa eu pegar aqui um objeto, peraí. Eu peguei aqui um exemplo de objeto. Isso aqui que você se coloca na cadeira e senta com as costas aqui para você ter menos dor nas costas, né? Objeto de velho. Mas o que é negócio? Pensa que isso aqui é uma função. Beleza? Você tem uma fxy que vai dar essa superfície aqui. E aí você vai colocar... O problema é que eu tenho que olhar para a câmera, né? Para ver onde que vai ficar claro ou não. Assim, eu acho. Ó, desse lado, hein? Vou deixar assim. Deixa eu pensar no ponto aqui agora. Ó, pensa que você tem esse objeto que você vai colocar uma bolinha aqui em cima. Uma bolinha aqui. Então, ele vai descer em uma determinada direção, né? O ideal seria se eu tivesse uma bolinha aqui para colocar ela rolando. Tem bolinha aqui? Peraí. Pronto, agora sim, ó. Você tem aqui a sua superfície e uma bolinha. Aqui eu estou com a superfície ainda inclinada, né? Por causa que eu estou mexendo aqui. Mas pega a sua bolinha, solta em cima da sua superfície. Ela vai fazer uma trajetória, né? Sei lá. Ela fez uma coisa aqui, né? Andou assim. Ela veio assim e veio para cá. Cada um dos pontos da bolinha, em cada lugar que a bolinha está, ela foi numa direção diferente, né? Você viu que ela fez uma curvinha. Ela saiu daqui, veio para cá, depois ela veio para cá. Ela faz uma coisa assim. Foi longe. Então ela começou aqui e fez uma curva dentro da sua superfície. Cada vetor aqui, que são esses vetores aqui, né? A gente calculou o vetor 2,0. O que significa esse 2,0? A gente estava no ponto 0,1, sei lá, tem um ponto 0,1 aqui, e tem um vetor 2,0 que vai dizer a direção que a bolinha vai percorrer em cima da minha superfície. E aí a coisa importante aqui é o seguinte, né? Que aqui eu estou falando que é na direção que vai cair, mas é na direção que vai subir. Então tem que pegar um menos aqui para falar que é essa direção aqui que vai ser a direção que ela vai cair. Então é isso que o vetor gradiente significa. Ele representa uma direção
que a sua bolinha vai subir na sua superfície. Se você quiser a direção que a sua bolinha vai cair, é só você pegar menos o vetor gradiente. Se você quiser calcular a derivada direcional, né, desse vetor aqui, por exemplo, 3, 4, então, ó, você tem essa função, que é uma função qualquer, calculou o gradiente dessa função, que vai dar um vetor. Nota que isso aqui é um vetor, né? Se você colocar o x igual a alguma coisa e y igual a alguma coisa, no caso aqui eu coloquei no ponto 0, 1. Então x igual a 0 e y igual a 1. Se você substituir esse cara aqui em algum ponto, você encontra um outro vetor. Certo? Isso aqui é um vetor. Para cada x, para cada y, você vai ter um vetor diferente aqui. Então, ó, função, gradiente da função, esse camarada, substituir o gradiente da função em um determinado ponto. Encontrei esse vetor, que aqui é o vetor gradiente nesse ponto. Se eu quiser a derivada direcional na direção do vetor 3, 4, é só eu fazer um produto escalar entre esse vetor e esse aqui normalizado. Então você precisa normalizar aqui para você calcular a derivada direcional. Como é que normaliza o vetor 3, 4? Bom, qual que é a norma do vetor 3, 4? Qual é o tamanho desse vetor? O tamanho desse vetor é 5, né? Isso aqui é 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 9 mais 16, 25, raiz de 25 dá 5. Então, se eu tenho que normalizar, você escreve ele assim, né? 3 sobre a norma, 3 sobre a norma e 4 sobre a norma, né? 4 quintos. Então, nota que esse vetor aqui é normalizado. Ó. Isso aqui é o quadrado, dá 9 sobre 25, isso aqui é o quadrado, dá 16 sobre 25, e somando essas duas coisas que dá 1. Né? Aí, tirou raiz de 1, dá 1 também. Então, a norma desse vetor aqui é 1, isso que significa um vetor normalizado. Então, para você calcular a derivada direcional nessa direção aqui, você precisa do vetor normalizado, e você faz um produto escalar com esse camarada aqui, ó. Então, você pode escrever assim, ó. A derivada na direção 3 quartos, beleza? Aqui o certo é colocar ele unitário, né? Então, sobre 3 quintos, 4 quintos. A derivada nessa direção da função f no ponto 0, 1 é igual a 2, 0, esse camarada daqui, escalar com esse daqui. 3 quintos, 4 quintos. Você tem que fazer esse produto escalar, você faz isso, fez isso, mais isso, fez isso. Que é 6 quintos. E aí esse 6 quintos aqui é a derivada em uma determinada direção, dada por esse vetor aqui. Esse vetor U. Tá, duas coisas diferentes, ó. Esse vetor aqui significa a direção de maior crescimento da função. Essa direção de maior crescimento é o seguinte, é como se você soltasse a bolinha aqui para onde que ela ia subir se a gravidade fosse ao contrário, né? Então, o ideal é você pensar para onde que ela vai descer se você está olhando para menos esse cara aqui. Então, esse vetor aqui dá uma direção. Se você fizer esse vetor escalar com esse, você encontra a derivada direcional, que é você pegar uma direção fixa, que é a direção dada por esse vetor, e olhar se naquela direção fixa, naquele ponto, naquela direção e naquele ponto, você olha para aquele plano ali, pega a interseção da sua superfície e olha se ela está descendo ou subindo. Nesse caso aqui ela está subindo. Legal. De novo aqui com os nossos exemplos. Né? Aqui tem uma mão. Vamos supor que você está olhando para esse ponto aqui de uma mão. Se você calcular o gradiente da função aqui, que é a função da superfície de uma mão, tá bom? Se você calcular o gradiente aqui, vai dar um vetor apontando nessa direção aqui, né? Subindo, beleza? Se você calcular menos o gradiente,
vai dar um vetor nessa direção aqui. Por causa que se eu soltar uma bolinha aqui, a bolinha vai descer nesse sentido aqui do mamão. E se você pegar esse vetor gradiente e multiplicar, fazer o produto escalar dele com uma determinada direção ali que você escolher, vai dar o quê? Bom, se você pegar essa direção aqui, ó, a derivada aqui é negativa. Se você pegar nessa direção aqui, a derivada aqui é positiva. Então, aqui vai dar um cara negativo, aqui vai dar um cara positivo. Vai depender de qual direção que você vai pegar. Mas, ó, aquela é negativa, aquela é negativa, aquela é negativa. Daqui para cá, talvez ela comece a ficar positiva, 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 positiva. Então, pensa numa superfície aí qualquer e tenta entender esses conceitos. O que significa o vetor gradiente em um determinado ponto e o que significa a derivada direcional em um determinado ponto. Eu estou insistindo com o exemplo, né? De novo, ó, você pegar esse ponto aqui, ó, o vetor gradiente dele está apontando para cá, porque na direção que ele está crescendo, né? Se você pegar uma bolinha aqui e soltar, ela vem para cá. Ela vem para essa direção. Então, o vetor gradiente ela está nessa direção aqui. Então, isso aqui que é se você pegar esse ponto, o vetor gradiente está para cá, beleza? Para cá, para dentro, para mim. Se você fizer um corte, por exemplo, assim, né, nessa direção aqui, a derivada direcional é negativa. Se você fizer um corte assim, a derivada direcional também é negativa. Ó, dá uma curva aqui que você vai descer. Opa, eu estou perdendo a câmera, né? Se você pegar nessa direção assim, a derivada aqui também é negativa. Então, a derivada aqui é negativa, a derivada aqui é negativa, a derivada aqui é negativa, a derivada aqui é igual a zero, a derivada aqui é positiva, a derivada aqui é positiva. Derivada direcional, né? Beleza? Pensa aí nos exemplos. Outra coisa é que a gente está fazendo tudo isso aqui em duas dimensões, né? Duas dimensões não, né? Em funções de duas variáveis, mas assim, a gente podia estar fazendo em funções de três variáveis também, né? Você tem uma função x vezes seno de y vezes z, e você pode determinar o gradiente de f. Então, você só vai pegar essas derivadas aqui e colocar num vetor. Então, a primeira coordenada é fx, a segunda coordenada é fy, a terceira coordenada é fz. E para você determinar a derivada direcional num determinado ponto, você vai substituir essas derivadas aqui nesse ponto e depois você vai calcular o produto escalar com esse vetor aqui. Nota que esse vetor tem que ser unitário, e esse aqui não é unitário, né? Então, você tem que dividir pela norma aqui, que é quanto? Ó, 1 mais 2 ao quadrado, mais 1, que é 6. Então, você tem que dividir tudo por raiz de 6. E aí, você vai fazer o produto escalar desse vetor aqui substituído nesse ponto, escalar com esse vetor aqui unitário, tá bom? Faça esse exemplo aqui. Nota o seguinte, ó, tem a superfície e um ponto, e aí, nesse ponto aqui, o vetor gradiente está nessa direção aqui, né, que é o de maior crescimento, né? O maior crescimento está nessa direção aqui. Então, a superfície, um ponto, e a direção do vetor gradiente, para cá. Nota que, se você tivesse que calcular as derivadas direcionais, você calculava o vetor gradiente e fazia um produto escalar com essas direções aqui para você calcular as derivadas direcionais. Agora, se você tivesse que calcular o vetor... se você tivesse que calcular a derivada direcional no sentido do vetor gradiente, então, você tem esse ponto, tem a direção do vetor gradiente, e você tem a derivada direcional nesse sentido aqui, né? Bom, para você calcular isso, você ia ter que fazer o produto escalar desse vetor com um vetor unitário nessa mesma direção. Você fazer um produto escalar de um vetor com um vetor unitário na mesma direção que ele, é calcular a norma dele. E é isso que essa próxima parte aqui explica pra gente, ó. Exemplo 6, tá bom? Aqui é
A parte é maximizando a derivada direcional. Então, veja bem, ó, você tem uma função, determina a taxa de variação de f nesse ponto aqui na direção de p. Então, aqui ele vai fazer tudo que a gente já estava fazendo, né? Mas o que eu estou interessado é o seguinte, ó, em que direção f tem a máxima taxa de variação? Então, a função vai ter a máxima taxa de variação justamente na direção do vetor gradiente. Então, aqui ele só calculou o vetor gradiente, ele pegou essa função, substituiu nesse ponto e calculou esse vetor gradiente, e é nessa direção que ela tem a taxa máxima. E qual que é a taxa? Né? Ela é a maior, mas qual que é? Bom, é o produto escalar desse vetor com o vetor unitário na mesma direção. E você calcular isso, você calcular a norma do vetor gradiente. Então, você precisa calcular a norma do vetor gradiente aqui, ou então você faz o produto escalar dele com o unitário na mesma direção. E aí você encontra esse raiz de 5 aqui. Mas essa parte aqui só chama atenção para aquilo que a gente já está falando, que a direção do vetor gradiente aponta no sentido de maior crescimento da função. Aquele lance lá da bolinha, né? Se você pega a bolinha e solta, ela vai na direção do menor crescimento da função. Né? Ela vai na direção na onde ela está mais slope, né? Mais slope, gente, como é que traduz isso? Inclinada. Você pega na direção que está mais inclinada para baixo, né? Se você soltar uma bolinha assim. Então, essa direção mais inclinada para baixo é menos a direção do gradiente. Então, a direção do gradiente é onde ela está mais inclinada para cima. Dê uma lida aqui nesses exemplos. Acho que eu já falei demais. Acho que você já tem base aqui para entender esses exemplos, tá bom? Essa parte do livro aqui eu não vou falar, plano instantâneo de superfície e nível. Beleza? Você pegar uma função de 3 variáveis, pega ela constante igual a k, então se você pegar ela constante igual a k, você vai ter uma superfície de nível ali, e aí depois você define o... Superfície de nível igual a gente conversou na segunda prova, beleza? Elipsoide, paraboloide, enfim. E aí para cada uma dessas superfícies de nível, para cada ponto da sua superfície de nível, você consegue determinar um plano tangente, que é um plano com esse tipo de equação aqui. A gente já conversou algo aqui que no começo ali do capítulo, e eu não vou querer esses planos aqui, não. Acho que já tem coisas de planos lá atrás. Mas tá aqui. Tem uma outra parte aqui da importância do vetor gradiente, e ele é fundamental. Provavelmente vocês já viram em física o vetor gradiente, se vocês não viram, vocês vão ver em breve. Tem 3 setores importantes, né? O gradiente, tem o divergente e o rotacional, né? Então vocês vão ver que tem muitas coisas de física aqui que usam ele. Eu prefiro que vocês vejam nas matérias específicas do que eu, por exemplo, ficar falando para vocês a importância. Mas eu vou colocar esse vídeo aqui. Uma utilidade dele é, se você quer entender como é que uma rede neural funciona, você precisa entender como que o vetor gradiente funciona. Então, é uma utilidade dele. Então, para quem é da computação aí, mas tem inúmeras, cara. Se você tiver uma função de 2 variáveis, o vetor gradiente tem que aparecer necessariamente. Sabe? Não tem como falar de uma função, não tem como falar de uma superfície. Ou seja, se você sair do mundo de uma dimensão só, unidimensional, se você sair do mundo unidimensional, o vetor gradiente aparece. Então, tá aqui, ó, de curva de nível, né? Tá falando aqui de... Vocês acabam fazendo uns mapeamentos, né? Não sei se vocês fazem. Enfim, tem aqui uma seção aqui de importância do vetor gradiente. Dei uma lida. E os exercícios que vocês devem saber fazer são esses e esses. Então, esse conjunto aqui, esse conjunto aqui, esse conjunto aqui, ó. Pega um desses aqui, na hora que vocês estiverem fazendo a lista para a prova, pega um daqui, pega um daqui, pega um daqui e bola a prova. Tá bom? Bola a lista de exercícios para a prova. Então, tá bom. Até mais.